Boa noite. Ele estudou no Colégio Santo Inácio, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Se formou em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fez curso de pós-graduação em cirurgia plástica com o Dr. Ivo Pitangui. E o discípulo seguiu os caminhos do mestre. Hoje é um dos mais conceituados cirurgiões plásticos do país. Fez mestrado na PUC do Rio, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, participou como palestrante em congressos no Brasil e no exterior. Atende em seu consultório artistas, empresários e até políticos. Além de tudo isso, é um colecionador de obras de arte. Eu recebo hoje, no Márcia Peltier Entrevista, o cirurgião plástico Paulo Miller. Paulinho, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Obrigado, Márcio. Prazer é meu de estar aqui. Paulinho, me diz uma coisa, quando a gente pensa em cirurgião plástico, né, assim, é uma categoria quase assim de deuses do Olimpo, porque é aqui a solução das mulheres e de muitos homens também. Agora, para você, o que te fez assim, definir por esse caminho da cirurgia plástica? Olha, eu resolvi fazer plástica porque eu fui assistir uma prima minha, Cristiana Malta, que foi fazer plástica de nariz. E na época eu era estudante de medicina e trabalhava no CTI. Eu ia fazer tipo terapia intensiva, ia ser clínico geral. Ela falou assim, olha, vai lá me assistir porque você está estudando terapia intensiva, se eu tiver uma coisa você vai ver se eu estou passando. Primo do lado. Aí eu, como era estudante, fui lá assistir uma plástica de nariz que ela fez há muitos anos atrás. Aí eu gostei, porque essa coisa da medicina em si é muito dura, né, Márcia? As pessoas ficam doentes, é uma coisa de doença. E a plástica, por mais que seja, tenham coisas tristes também, como queimaduras e tumores, mas você sempre tem uma coisa de melhorar a pessoa de alguma maneira, e sempre é uma coisa positiva. Então eu achei que era uma especialidade, gostei dessa especialidade, aí me dediquei a essa área. Quer dizer, o cirurgião plástico, na verdade, ele traz a felicidade, né, quando ele consegue chegar aos anseios daquela pessoa, né? Eu acho que quando a gente pode oferecer o que ela quer, né, porque muitas vezes as pessoas querem coisas que não podem ser feitas, mas o segredo da plástica é, se o que ela quer, a gente pode oferecer. Quando existe essa combinação, aí eu acho que a plástica é bem positiva, porque ela funciona também como uma mola impulsionadora. De repente é um kick-off, a pessoa começa a cuidar mais da pele, aí a ginástica, corta o cabelo, enfim, é um conjunto de levanta a autoestima. E isso é o mais importante. Agora, Paulinho, eu estava imaginando assim que, quando eu perguntei, eu falei assim, né, você entrega o que as pessoas querem, mas eu fico imaginando o cirurgião plástico, o tipo de coisa que ele não ouve lá das pessoas, que ele olha e deve achar, não, isso é impossível, né? Como é que você consegue transformar aquele pedido impossível em algo possível, que a pessoa entenda e aceite? Muitas vezes eu noto que a pessoa quer fazer alguma coisa, quer dizer, na verdade ela vai lá com uma queixa, mas no fundo o que ela quer é melhorar. Quando existe essa possibilidade, por exemplo, ela vem para fazer uma coisa e eu meio que falo, olha, isso aí não vale a pena, mas se você fizer, por exemplo, os olhos, tem essas bolsas aqui embaixo, você vai ficar muito bem. E às vezes tira o foco daquela área e vai para outra e a pessoa fica feliz. E muitas vezes não, ela está realmente focalizando numa coisa que é um problema para ela e que não tem solução, e aí é melhor ela ou aceitar isso ou procurar outras alternativas de tratamentos dermatológicos, aparelhos que podem de alguma maneira melhorar aquilo. São duas especialidades recentes na medicina, né? A psicanálise e a cirurgia plástica, que cresceram um pouco juntas. Eu acho que uma tem muito a ver com a outra, porque no fundo, se a pessoa não estiver bem preparada psicologicamente, o resultado da plástica não vai ser boa. E também se você tiver um trauma psicológico devido a algum defeito físico que você tem, não tem porque você sofrer e fazer anos de análise, se você pode em 2 horas resolver o problema que você tem. Os casos que aparecem lá são mais o quê? São mais pessoas que têm problemas ou, na verdade, as pessoas acham que têm um problema? Mas isso de problema é muito relativo, porque às vezes um pequeno problema, uma mulher linda, bonita, ela começou a envelhecer, está com 40 e poucos anos e o rosto deu uma caidinha. Para ela isso pode ser um problema muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que tem uma cicatriz, a vida inteira nasceu com ela, já está acostumada com aquela cicatriz. Então, isso de problema é muito relativo, né? O problema é o momento que a pessoa está vivendo e, às vezes, o que é problema para um não é problema para outro. Mas eu acho que o que eu mais faço no meu dia a dia é a cirurgia de rosto, facelift, que é, tipo assim, 60% do meu movimento. E o resto é variado, tem coisas de corpo, enfim. E qual é a idade ideal para a mulher fazer um facelift? Olha, os melhores resultados que a gente tem da plástica são de 45 a 55 para a mulher, que a mulher está bonita, está jovem, deu uma caidinha, não precisa de muita coisa, pouca coisa dá um bom resultado.
E para o homem um pouco mais tarde, porque a gente tem vantagens também. Tem vantagem, né, Paulinho? Envelhecemos um pouco mais tarde que a mulher, porque faz a barba, enfim, é um peeling diário que o homem vai fazendo. E o homem, eu acho que tem que operar um pouco mais velho, de 55 a 65, aí ele dá um bom resultado. Agora, o que é mais difícil para disfarçar? Porque a mulher, ela opera, depois ela se maqueia, ela faz mil truques, né? O homem não, tá de cara lavada o tempo todo, né? O homem é mais difícil de operar, mas é um paciente melhor como paciente. Por quê, Paulinho? Porque são menos exigentes. Ah, é? A mulher, ela é muito exigente. A mulher, você vê que a mulher, ela olha no espelho, ela vê os milímetros, ela se analisa muito, é muito crítica com ela mesma. Tem as amigas também, né? Ou amigas íntimas, ou inimigas. As inimigas íntimas. As inimigas íntimas que podem também acabar com o resultado naquele período intermediário que a mulher acaba de fazer uma plástica. Se ela não está muito segura e muito apoiada pelo companheiro ou pela família ou por alguma coisa, se ela encontra uma inimiga dessa e diz, nossa, você está assim, ela já perde um pouco. Porque pode ficar, é um momento crítico, né? É um momento que a pessoa tem que ter confiança no cirurgião e esperar passar aquele pós-operatório que todos têm que passar. Já o homem não, ele é diferente. O homem, por exemplo, ele não escuta ninguém. Se ele está seguro com você, ele já tem uma segurança ali, já é uma relação que se faz de confiança. Ele não quer sofrer. Pós-operatório. Não quer sofrer, não quer sofrer. Não quer, por exemplo, sentir dor. E não se porta muito assim. Se der uma melhorada no homem, eu acho que ele fica feliz. Eu acho que a mulher já é mais exigente. Então, os pacientes masculinos são muito bons, são bons pacientes. Agora, o homem, quando ele procura um cirurgião plástico, o que ele tem em mente? O que ele quer mais? Ele quer o quê? Olha, não é ficar mais bonito, é? Muitas vezes corrigir alguma coisa, por exemplo, bolsas palpebrais, que dá o ar que a pessoa bebeu de noite. Muito pescoço também, que vai botar a gravata e sobe aquela papada e aí já começa a incomodar. É uma cirurgia mais, vamos dizer assim, de higiene ou de limpeza, né? Que é uma melhorada mais... Eu fiquei achando que era um homem que quer ficar muito sempre mais jovem, ele quer mais assim... Não, eu acho que não é muito essa onda, não. Né? Eu acho que é mais de melhorar um pouco. Claro, dentro disso tudo, existe a procura da juventude, que é uma coisa constante no nosso dia a dia, no Brasil, né, no mundo todo. O belo e o jovem é a procura de todos os dias. Tudo a gente faz para ficar mais jovem. Ginástica, dieta, cuida da pele, enfim. A plástica está entre essas coisas que eles podem fazer. Agora, o Paulinho, o homem, quando ele procura cirurgia plástica, quer dizer, ele vai esconder as cicatrizes como, né? Porque a mulher tem o recurso dos cabelos. Olha, se o homem é da maquiagem. O homem é totalmente careca, como eu, por exemplo, é mais complicado. Para os olhos não, porque os olhos não ficam cicatrizes. Mas para a cirurgia de rosto é um pouco mais complexo. Mas se o homem tiver um pouquinho de cabelo, acho que as cicatrizes ficam bem disfarçadas, porque essas aqui perto da orelha, elas ficam nas pregas naturais e pode deixar um pouquinho de costeleta. Eu acho que a de trás da orelha não aparece. Você pode pensar que a pessoa pode fazer uma orelha de abano, por exemplo, e ser homem, e não tem problema nenhum. Eu acho que as cicatrizes também melhoraram muito, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar uma cicatriz no pós-operatório. Eu acho que o problema maior é a calvície. Quando a pessoa tem realmente muito, muito pouco cabelo, aí tem que ser uma coisa a ser pensada, ou então deixar o cabelo crescer um pouquinho mais no pós-operatório. Quer dizer, o homem procura o quê? Bolsa e pescoço. Bolsa e pescoço e muita lipoaspiração também da cintura, dessa região do tal do pneuzinho, do flanco. E vem cá, que as mulheres reclamam a beça que dói muito. O homem não reclama muito nessa hora, não? O homem também reclama. Eu acho que o homem sente mais dor que mulher, não sente, não? O homem é mais charmosinho assim, para essas coisas de dor, né? Faz mais charminho, né? Faz. A mulher já está acostumada a sofrer, porque faz pequenas torturas diárias, né? Arranca os pelos, enfia um ferro na unha, puxa o cabelo, né? Quer dizer, tudo, tem filho, né? Quer dizer, tudo isso são coisas que a mulher está mais acostumada a um pouquinho de dor no pós-operatório. A mulher quer estar bonita, entende? Não tem essa de... Quer dizer, a mulher, para ficar bonita, ela topa qualquer coisa, Eu né, acho Paulo? que topa qualquer coisa. A mulher topa qualquer coisa. Nós vamos para o intervalo, depois vamos falar sobre essa questão toda de prótese, que há algum tempo atrás as pessoas ficaram com medo, não, as próteses têm problema ou não. O que tem de mito e o que tem de realidade com relação às próteses na cirurgia plástica, já que o Brasil é um dos países mais adiantados em cirurgia plástica, não é? A gente fala sobre isso depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é o cirurgião plástico Paulo Miller. Paulinho para os íntimos, né, Paulinho? Você é uma pessoa tão querida, tem tanta gente aqui que é sua amiga, que eu sei que se trata com você. A gente não vai falar quem,
né? Nunca. Porque tem o sigilo, né, Paulo? Ainda tem isso, né? O cirurgião não pode falar nada, né? Não deve falar. Eu acho que isso aí é um segredo entre nós. Eu gosto muito de quando encontro alguém que a pessoa está bem e a pessoa me dá uma piscada e vê que, entendeu? É uma coisa assim, é um segredo. Tem uma cumplicidade. Tem uma cumplicidade. Agora, tem uma história engraçada que tem uma moça muito bonita que eu operei e ela era famosa e tudo. Ela disse, olha, quando eu encontrar com você, não me cumprimente. Então, passei por ela, não cumprimentei. Não cumprimente, não podia nem falar. Aí, quando a gente estava na fila de um banheiro, uma festa que eu fui, um aniversário de alguém, ela falou assim, aqui você pode me cumprimentar. Eu falei, você escolhe, ou eu cumprimento você ou eu não cumprimento, porque não dá para ficar cumprimentando um dia. Mas eu acho que é um segredo que a pessoa tem direito de ter, mas também é um pouco bobagem, porque hoje em dia eu acho que a plástica pode ser um pouco desmistificada, né? Por que não falar? É pessoal, né? É verdade. É. Vamos voltar então à questão sobre a questão das próteses. O que tem de mito e realidade? Afinal de contas, teve problema alguns anos atrás, nós tivemos algumas próteses que tiveram problema, mas isso é uma coisa que já está completamente ultrapassada, Paulinho? Olha, eu acho que prótese, tudo que é prótese é um corpo estranho. Então, um corpo estranho, o organismo vai reagir contra esse corpo estranho ao longo dos anos. Mas as próteses que nós utilizamos agora, elas têm um pouco um diferencial, porque o silicone que tem dentro delas é um silicone de alta coesão. Então, por exemplo, se partir uma prótese dessa, ela fica como se fosse uma geleia de mocotó, não é um silicone líquido. E essas próteses que deram problemas no passado, porque se acreditava que quanto mais líquido fosse o silicone que tivesse dentro, mais macia ia ficar a prótese e o resultado ia ficar assim, mais molinho. E é o contrário, quanto mais líquido tinha o silicone, mais as próteses se encapsulavam. E ficava aquela bola, aquela coisa dura. Então, quando as pesquisas descobriram que o silicone tinha que ser de alta coesão e que as próteses poderiam ter uma capa em volta dela, que era uma capa chamada texturizada, como se fosse uma esponja, os resultados melhoraram muito. Então, as pessoas começaram a se operar mais devido à naturalidade do resultado, por isso que a prótese aumentou muito. Sempre se fez prótese, mas o resultado não ficava muito bom. Então, a pessoa reservava aqueles casos para quem não tinha realmente nada ou alguma coisa de reparador. E hoje em dia não, os resultados ficam bem naturais. Mas ainda não existe uma prótese que você possa dizer, olha, isso é para a vida toda. Não existe, né, Paulo? Eles vendem para a gente como isso. Os laboratórios falam que tem prótese hoje em dia que você não precisa trocar. Mas eu acho que isso a gente tem que considerar como se fosse, por exemplo, um dente encapado de porcelana. É uma coisa linda, você vai mastigar, vai ter tudo normal, mas um dia pode precisar trocar. Quer dizer, e a pessoa tem que fazer revisões em relação a isso. Isso, né? Aí ela tem que ser revisões com o seu ginecologista e as revisões vão ser revisões normais de toda mulher. Mamografia anual, exame ginecológico e se houver algum problema do tipo, se a prótese estiver rota ou se houver alguma... Rota, porque pode acontecer da prótese romper depois de 15, 20 anos. E aí você tem que trocar essa prótese. Mas a prótese geralmente tem que ser trocada de quanto em quanto tempo? Não tem uma regra hoje em dia. Antigamente não tinha? Não... Antigamente a gente dizia que tinha que trocar com 10 anos. Ah, tá. E agora você pode dizer que ela pode durar mais, tem que ser acompanhado apenas. Mas muitas vezes, mesmo que ela esteja bem, bonita, pode ter uma diferença estética. Por exemplo, a pessoa engordou, emagreceu, amamentou, a prótese caiu. Quer dizer, é uma coisa que você tem que pensar ao colocar uma prótese, que isso vai gerar uma outra cirurgia depois. Quer dizer, para as jovens, para as mulheres jovens que colocam prótese de seio, elas podem amamentar, então, né? Não tem problema nenhum com a amamentação. Né? Nem a amamentação. O que existe de mito, que você me perguntou, é isso, que não pode amamentar, é mentira, pode amamentar, que perde a sensibilidade, não perde a sensibilidade, e depois, agora, que tem que trocar, pode ser que tenha que trocar, entende? É o problema que acontece com a prótese. Agora, você também falou de homens que colocam prótese aqui no peitoral. Isso é mais comum ou é mais raro? Muito raro, muito raro. Eu realmente acho que o homem que ele desenvolve muito rápido com ginástica, eu acho que não há necessidade. Um caso muito específico, tem vários cirurgiões que fazem, não sou contra, mas eu pessoalmente não faço, porque eu acho que o homem pega muito rápido aqui com uma ginástica. E, enfim, é uma questão de gosto. Paulinho, tem prótese agora para tudo quanto é lugar, né? Tem para batata da perna, tem para as nádegas. E aí, esse tipo de coisa que você senta e usa tanto, isso tem algum problema? Não sei, Márcia, eu acho que são casos muito específicos. Por exemplo, se a pessoa tem uma sequela de poliomielite, uma perna mais fina do que a outra... Aí é um caso médico também, né? Aí eu acho que vale a pena botar. Ou então uma deformidade, assim, uma perna realmente... deformada, muito fina, que não vai melhorar com nada, eu acho que aí vale a pena. Mas essa aplicação estética,
eu acho que é uma área muito funcional. Não tem muitos médicos que fazem. Até de nádegas, né, Paulo? De nádegas ainda é mais fácil um pouco. É, Paulo? É mais fácil, mas é uma área muito contaminada, dá muita assimetria. Tem muitos médicos que fazem aqui, são pessoas ótimas, meus colegas que apresentam na Sociedade de Cirurgia Plástica, coisas científicas. Mas eu acho que a gente chega numa certa idade que vai escolhendo o que a gente gosta de fazer mais, né? E eu escolhi as cirurgias que eu mais gosto e nessas quero fazer o melhor possível. E tem muita gente para operar outras coisas, então você vai um pouco selecionando a sua clientela. Então, no fundo, as pessoas vêm me procurando por uma outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que é uma coisa gigante, exagerada, não vem para mim, vai procurar outro que vai fazer mais o que ela quer, porque eu não vou ser contra e tudo. Mas eu não tenho nada contra as próteses cristinadas, só que eu não faço. Você não faz? Não faço. Agora, eu prefiro trabalhar com a gordura, por exemplo. As lipoenxertias melhoraram muito nos últimos anos, porque tem umas novidades na plástica que a gente viu que realmente... Por exemplo, Paulo? Por exemplo, essa gordura que você retira da região dos flancos e injeta na nádega, antigamente você injetava isso de uma maneira empírica. Hoje em dia você já sabe que essa gordura tem uma sobrevida, que ela pega como um enxerto livre na área que você injeta, você pode ter um bom resultado com isso. E toda essa pesquisa também de célula-tronco tem muito a ver com essa gordura lipoaspirada, porque já chegaram a essa conclusão, trabalhos de pesquisa, que essa gordura que a gente tira dali, porque todo mundo jogava fora ou injetava, dizendo assim, vamos botar um pouquinho de gordura ali, mas assim, era quase como se fosse um brinde da pessoa. Hoje em dia você já sabe que não. Da maneira, se você tirar essa gordura de uma maneira atraumática, com cânulas especiais, você injeta gordura e célula-tronco. Teoricamente, você poderia rejuvenescer essa pessoa. Quer dizer, a plástica vai estar muito mexida nessa área toda dessa pesquisa, porque são duas áreas doadoras boas, é a medula óssea e essa gordura. Olha, eu nunca tinha ouvido falar que essa gordura teria... tem células-tronco também. Células-tronco também. Quer dizer, mas essa aplicação dela seria só em lugares assim como nádegas ou também no rosto? Não, pode fazer no rosto para rejuvenescer. É mesmo? Isso vai ser todo um futuro da cirurgia plástica, né? Porque o futuro vai ser, de repente, não sei, estou falando, mas não sou uma pessoa que lê sobre a minha especialidade, mas eu não tenho experiência com isso. O que a gente sabe é que ao tirar essa gordura, você no futuro pode mandar fazer uma cultura dessas células e depois injetar no rosto, rejuvenescendo áreas do rosto, entende? Quer dizer, substituiria alguns produtos que se injetam hoje em dia no rosto? Eu acho que seria uma coisa parecida. Não vai tirar a flacidez de ninguém, quer dizer, não vai tirar a cirurgia plástica, mas pode retardar um pouco, pode rejuvenescer áreas que são difíceis de tratar, como em volta da boca. Pois é, em volta da boca, eu acho que às vezes a gente vê coisas assim que as pessoas ficam deformadas, né, Paulinho? É, porque você colocar esses produtos não absorvíveis, aí também é uma questão de opção, né? Não tem nada contra, mas a Sociedade de Cirurgia Plástica, isso eu posso falar, que eu sou um membro titular, então posso dizer que a sociedade é contra a injeção de silicone líquido no rosto. Então isso aí não tem discussão, porque é uma posição oficial da sociedade. E né? muitas pessoas ficaram deformadas numa época que se fazia isso, né, Paulo? Porque o silicone... Isso foi quando? Na década de 70, 80? Década de 70, um pouco antes, talvez, porque o silicone líquido usou-se em alguns casos com resultados fantásticos, porque quando não dá um problema... é uma beleza, porque não absorve e fica ali para sempre. Mas quando dá um problema, pode dar reações inflamatórias, pode dar, por exemplo, pústulas. Então, é uma área, a gente não deve usar nada que seja, pode dar certo em alguns casos, outros não. Então, eu acho que no rosto, eu sou a favor dos produtos absorvíveis. Então, o Botox é ótimo, porque você é colocado e absorvível. E tudo que for rico em ácido hialurônico também é bom, porque em 6 meses está indo embora e eu acho que pode dar um bom complemento. Mas em relação a essas rugas em volta da boca, a gente tem colocado ultimamente a gordura, né? Porque essa gordura que a gente tira com um pouquinho de lipo, injetando, rejuvenesce um pouco essa área. E os peelings também, porque os peelings também podem melhorar muito a qualidade da pele em volta da boca, né? Eu fico imaginando quantas pessoas não chegam no seu consultório e pedem a boca da Angelina Jolie. Aí seria, eu quero ficar com a cara do Brad Pitt. Mas deve acontecer isso, né, Paulinho? Acontece, mas aí também não dá, né? Porque aquela boca combina com ela, né? Aquela boca combina com ela, as pessoas, difícil às vezes as pessoas entenderem, né? É, porque uma boca muito grande de uma pessoa que não dá. Mas pode melhorar, eu acho que a boca vai perdendo um pouco de volume com a idade, isso é verdade. Então você colocar um pouquinho de ácido hialurônico, encher um pouquinho de gordura, pode ser um bom complemento
para cirurgia de rosto, ou então alguma pessoa que realmente tem uma deformidade, enfim, tem casos e casos. Olha, a gente vai para o intervalo, na volta, essa coisa do cirurgião plástico é um escultor da beleza, né? O senso estético, né? Na hora que você está operando, tem uma hora que você tem que pensar ali no senso estético, às vezes você vê uma coisa que até a pessoa não tinha visto e você tem que agir nesse momento. Como é que é na hora da cirurgia mesmo, tá bom? Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é o cirurgião plástico Paulo Miller. Paulinho, o senso estético do cirurgião plástico, quer dizer, na hora que você está ali na mesa, tem algumas decisões que têm que ser tomadas, né? Como é que funciona esse momento ali? Esse momento é um momento de surpresa e é um momento que a gente tem que, vamos dizer, algumas vezes decidir algumas coisas. Eu procuro não decidir nunca nada sem ter avisado a paciente, que muitas vezes algo que fica bom para mim pode não ficar bom para ela. Por exemplo, às vezes você acha que vai fazer alguma coisa. Se eu não combinei, eu procuro não fazer. Mas tem certas coisinhas pequenas que às vezes tem que ser feitas. Por exemplo, um pouco mais de lipo num lado, ou aumentar um pouco uma cicatriz, porque senão não vai ficar bom. Mas eu procuro sempre me ater um pouco ao plano, porque por isso a gente tem que fazer uma consulta antes da cirurgia, e aí você vê a pessoa bem acordada, a não ser que seja uma emergência. Às vezes eu posso, o que acontece mais comigo nesse aspecto de última hora, é às vezes ter que suspender alguma coisa. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e ela sangra um pouco mais do que o normal, e é uma cirurgia dupla, você vai fazer o peito e a barriga, aí eu digo, não vou fazer mais o peito, e faço, por exemplo, só o abdômen. Então tem coisas que a gente tem que adaptar na hora, em função da paciente também, de como ela passou na anestesia, e até coisas de suspender a cirurgia, porque chega lá para operar, está com algum problema, coisas assim. Mas eu procuro sempre me ater, não mudar muito o plano, porque senão as pessoas muitas vezes podem ficar chateadas com coisas que para nós vão melhorar e para ela está satisfeita com aquilo. Agora, Paulinho, essa questão de plástica de barriga ou lipoaspiração, como é que tem que ser a decisão nessa hora? Olha, a decisão é assim, quando é uma pessoa jovem que tem uma gordura localizada e sem flacidez, a lipoaspiração é o melhor resultado que tem. É seguro, é ótimo. E nos homens também, porque o homem não teve filho, não tem flacidez. Quando uma pessoa já tem um pouquinho de flacidez e uma gordura localizada, aí nós fazemos então uma lipo com uma mini plástica. Através de uma pequena cicatriz, como se fosse uma cesariana, nós então puxamos um pouquinho a pele da barriga e fazemos a lipoaspiração. Agora, quando já existe aquela barriga flácida de 3 gestações, a pessoa tem uma flacidez importante, não adianta lipo, mini plástica, nada disso, que é perder tempo. Aí tem que partir para a plástica de barriga mesmo, convencional, que vai ter uma cicatriz grande, mas também é um resultado para toda a vida. Agora, a pessoa que faz plástica de barriga não deve ter filho depois, né? Porque senão estraga a plástica, não estraga. Olha, eu já tive uma cliente que ela fez a plástica de barriga, separou do marido. Casou de novo? E saiu com o marido um dia, depois teve um negócio de com o mesmo marido? E com o mesmo marido. Engravidou pela 4ª vez, e muito católica, e teve esse filho. E a barriga ficou muito bem. Foi o único caso que eu vi, que eu já tinha feito uma plástica completa de barriga, e ela teve um outro filho depois. Mas a pele do ser humano é muito elástica, né? Quer dizer, vai cedendo aos poucos, pode perder um pouco o resultado, mas teoricamente não seria alguma coisa para você fazer e engravidar. Engravidar, né? Mas já que aconteceu, ela também teve a criança. Agora, Paulinho, você está falando dessa história. Estou me lembrando aqui de uma história quando eu entrevistei o doutor Ivo Pitangui, que ele contou que foi uma senhora de uns 70 e tantos anos no consultório dele, queria se operar, fazer plástica de nariz, e ele tentando demovê-la de fazer a plástica, e ele disse, não, doutor, eu não vou ser enterrada com esse nariz, que esse foi o argumento que convenceu que ele tinha que fazer essa plástica, ela ficou ótima, né? Então tem certos argumentos que o médico não consegue ultrapassar, mesmo com bom senso de que uma pessoa de tanta idade não deveria fazer uma cirurgia de nariz, né? Você tem casos assim também, Paulinho? Olha, segundo o Bonner, a gente vai viver 100 anos, então o ser humano vai se preparar para viver bem esses 100 anos, né? Eu tenho um caso engraçado, que era de uma senhora que eu operei, que tinha 78 anos. E ela veio para fazer uma plástica de rosto, nunca tinha operado. Então, ela me contou uma história que ela cuidava de uma tia mais velha. Essa tia era muito rica e ela, então, era como se fosse uma prima, assim, uma dama de companhia dessa tia. E acontece que a família da tia não dava muita atenção e ela deixou tudo para essa senhora. E de uma hora para outra ela ficou muito rica e falou, doutor, agora então eu quero fazer uma plástica, porque eu nunca pude fazer, sempre tive vontade. Eu falei, bom, a senhora vai ter que ir a 2 cardiologistas para ver se a senhora está em boas condições. 2, né? Para ter certeza absoluta. Ela não tinha nada, era melhor que eu e que você. Operou, ficou muito bem, teve um ótimo resultado e animadíssimo. E depois ela falou, olha, agora então vou fazer uma outra coisa que eu sempre quis fazer. Um cruzeiro pelas ilhas gregas.
Aí foi fazer um cruzeiro e arranjou um namorado. Tá vendo? Aos 78. Aos 78. Quer dizer que... Não tem idade, não você, tem. se tiver com a saúde boa, né? Eu acho. Mas fica bem uma pessoa que faz uma plástica tão tarde assim? Não se pode exigir um resultado tão bom quanto uma pessoa de 40 e poucos anos, porque a pele tem outro tônus, outra elasticidade, não dura tanto, mas pode dar uma boa melhorada. Eu acho que não tem nenhuma contraindicação. Qual é a duração média de uma plástica de rosto? Normalmente, uma plástica de rosto, fazendo em torno de 40, 50 anos, ela dura de 10 a 8 anos, dependendo do tipo de vida que a pessoa tem. Então, por exemplo, que tipo de vida? Por exemplo, se a pessoa usa muitas drogas, se bebe muito, se vai ao sol, se não se alimenta direito, se engorda e emagrece, são todos fatores ruins para a duração de uma plástica. Mas se é uma pessoa que se cuida, que tem uma vida boa, que não vai engordar nem emagrecer, porque engorda, emagrece, a tendência vai ser ficar com mais flacidez, mas a gente pode dar uma durabilidade de 10 anos, mais ou menos. E como é que você chega assim, olha para a pessoa, não, sua plástica já venceu, já está com a validade vencida, como é que é, Não, Paulinho? isso é um desejo da pessoa, mas muitas, por exemplo, agora eu estou num momento muito legal da minha vida, que é assim, muitas pessoas que eu já operei há 10, 12 anos, estão voltando para fazer outra plástica, fazer um segundo tempo, né? Como a gente fala, um refrescamento. Adorei essa palavra, refrescamento é ótimo, né? Então, esse refrescamento, ele tem algumas coisas especiais, que como a pessoa já mexeu uma vez, você tem que ter certos cuidados para a pessoa não continuar natural nesse segundo lifting. Mas tem umas que vêm, por exemplo, com 5 anos, aí eu falo, não, espera um pouquinho mais, e hoje em dia a gente pode colocar um pouquinho de Restylane, de ácido hialurônico, e um pouco enrolando um pouco aquela pessoa, porque o problema, Márcia, é aquela pessoa que com 45, uma mulher linda, faz uma primeira plástica, fica muito bem, passaram-se 5 anos, caiu um pouquinho, e ela, em vez de esperar mais 5 anos e fazer daqui a 10 anos, com 50 e pouco, ela faz um segundo lifting 5 anos depois, e aí quando chega com 50 e poucos, ela está fazendo 3. Aí já tem 3 liftings, um seguido do outro, numa pessoa muito jovem, não tem o cirurgião, por melhor que seja, que deixe essa pessoa com uma cara tão natural, quanto se a pessoa der um intervalo maior. Eu acho que um intervalo de 10 anos... 10 anos, né? Agora, às vezes a gente vê pessoas de uma outra geração, seus mais idosos, que fizeram plástica numa época que eu acho que não tinha tanto esse conceito. As pessoas já fizeram muitas plásticas, né? Então, quantas plásticas a pessoa pode fazer durante a vida? Recomendável? Eu acho que até 3 cirurgias de rosto a pessoa pode fazer sem parecer que está com plástica. Até 3? Até 3. Faz, por exemplo, uma com 40 e pouco, 50, passa-se 10 anos, uma com 60 e pouco, e uma mais velha com 70 e tantos. Aí faz mais o pescoço, faz um finalzinho, sempre evoluindo com a idade e evoluindo com a naturalidade da idade, porque também você tem que aceitar a idade que você tem. Pois é, porque também a pessoa não pode achar que vai ficar com a cara de uma criança, né, de uma garota, né, Paulinho? Pois é, mas isso aí você acha, mas tem pessoas que não acham assim. Não acham, né? Tem pessoas que se veem jovem, querem fazer... Enfim, é tudo muito difícil, né, essa parte da plástica. Você, às vezes, frear um pouco as pessoas, mas também eu me lembro de uma moça de São Paulo que era conhecida lá e que ela era minha cliente, ela queria botar um silicone. Ela já tinha operado com outros médicos 3 vezes. 3 vezes os seios? Botava, e depois tinha um problema, tirava, e estava bem. O último médico tinha feito uma coisa, eu falei, não faça, você vai ter um problema, você já operou 3 vezes, o que eu vou ser melhor do que os outros? Não, mas eu quero. Também, quando uma pessoa está disposta, ela troca de médico, ela vai para outro. Vai para outro. E vai operar. Então, quer dizer, às vezes não é nem uma questão do médico que operou. Ele pode ter chegado para ela e falado, não faça agora. Mas elas não querem receber um não, entende? Elas não querem, né, Paulo? Não querem. Eu acho que essa questão da vaidade humana, né, da sua autoimagem é muito difícil, né? É difícil, porque as pessoas, às vezes, têm uma ideia falsa sobre elas mesmas, né? E quanto à naturalidade, eu acho que sempre na plástica, tudo que é natural, aliás, na vida em geral, né? Uma coisa natural não tem preço, né? Por exemplo, mulheres bonitas como a Brigitte Bardot, ela nunca fez plástica, né? Mas do jeito que ela tá muito enrugada, né? Eu a acho Brigitte, que ali não tem solução mais, tem? Bom, pode melhorar, mas aí também eu acho que é um desrespeito com os fãs dela, né? Porque uma mulher tão bonita não precisava ficar assim, podia pelo menos tratar a pele, né? Não sei. Eu acho que tudo é um meio termo, né? A Sofia Loren, por exemplo. Eu acho uma mulher muito bonita, está bem operada. Tem 70 e muitos anos, né? É uma mulher bem, eu acho que tudo com meio termo dá para fazer. Agora, se fizer
tantas, uma depois da outra, aí já complica um pouco. Não, eu acho que essa questão é muito delicada. É o intervalo, né? O intervalo. Eu acho que eu não noto que os intervalos é que fazem uma diferença. Se a pessoa dá um intervalo de 10 anos, pode repetir que não há nenhum problema. Não há nenhum problema? Não há. 10 anos, 3 plásticas no máximo. 3 plásticas, eu acho que está bom. E se for um caso excepcional, um retoque, também tem muitas cirurgias segmentares. Tem um tipo de pessoa também que quer sempre fazer uma coisinha. Então, por exemplo, faz o olho, depois faz um pouquinho só do pescoço. E já fez uma boa, entendeu? Assim, com uma certa idade. Depois faz só um pouquinho do pescoço. Depois faz uma outra coisinha, um mini tá aqui. Depois puxa um pouquinho a testa, vai fazendo coisinhas assim. Mas eu estou falando de uma plástica geral, uma boa plástica tem que ser só 3. Quer dizer que tem essa possibilidade da pessoa ficar fazendo retoques. Retoquezinhos, coisinhas pequenas. Olha, e eu quero saber, mas você responde no próximo bloco, por exemplo, se a medicina está tendo assim, novidades em termos de tecnologia para cirurgia plástica de lifting, novos aparelhos que têm ajudado também nessa área, certo. Tá bom? Mas só depois do intervalo, tá bem? Nós voltamos já com Paulo Miller aqui no Copacabana Palace. Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é o cirurgião plástico Paulo Miller, que cirurgião, a gente não fala nome, mas de muitas artistas socialites aqui do Rio de Janeiro, né, Paulinho? Me diz uma coisa, tem alguma novidade em termos de tecnologia para a cirurgia de rosto agora, nesse mundo tão tecnológico? Eu acho que existe sim, Márcia, porque olha só, a plástica ela vai fazendo evoluções, né, no rosto. Então, em certa época, na década de 70 e 80, nós descobrimos o tratamento das estruturas profundas da face. Então, toda a cirurgia de plástica, assim, tratou os músculos, porque se tratasse só a pele, era um resultado mais artificial. E começou-se a tratar profundamente, de uma maneira mais agressiva, a parte da musculatura e a parte do SMAS, que é um sistema aqui no rosto. Agora houve um pouco uma volta ao passado e nós estamos fazendo mais plicatura, quer dizer, um tratamento dessa região de uma maneira um pouco mais conservadora. O laser também, que estava sendo muito usado, ele agora meio que caiu em desuso. Por quê, Paulo? Porque o resultado aqui para o Brasil é muito difícil, porque a gente tem sol, fica muito vermelho muito tempo, a pessoa tem que realmente se expor nada ao sol, senão mancha. A brasileira vai à praia. É difícil com a miscigenação que a gente tem de raças, uma pessoa que tem a pele muito branca, que possa usar o laser. Então, o laser que a gente começou com muito entusiasmo, eu fiz muito, todo mundo fez muito, agora já retraiu. Eu acho que tudo vai chegando num equilíbrio, né? Como, por exemplo, essa parte profunda também já voltou um pouco mais. E o que tem de mais novidade agora é em relação às cânulas de lipo, que estão muito fininhas, então a gente pode trabalhar bem um pescoço, mas mudou muito a parte em volta dos olhos. Essa parte em volta dos olhos, nesses últimos 10 anos, realmente ela foi bem revolucionada, porque a gente agora tem trabalhado muito o canto do olho, por exemplo, aquele olho que está meio triste, a gente dá um ponto por dentro, levantando o canto do olho, é um procedimento que se chama cantopexia, que você pode tirar aquele olhar triste e dar uma levantada. Também mudou muito essa parte de retirada de bolsas, que hoje em dia a gente pode retirar as bolsas, principalmente dos homens, por dentro dos olhos, através da conjuntiva. É um método que chama transconjuntival. Então você não faz nenhum corte do lado de fora, corta só por dentro. Olha. E tira as bolsas. Então também isso é uma novidade. Essa parte dos olhos melhorou muito. E também a endoscopia, que está sendo usada para a região da testa, que a gente faz pequenas incisões aqui na testa e trata, por exemplo, a queda do supercílio, a queda da sobrancelha, pode levantar um pouquinho essa área. Porque, por exemplo, antigamente a gente via aquelas pessoas que puxavam, ficavam com aquela testa muito grande. Hoje em dia a gente pode tratar dessa maneira, mas também o Botox diminuiu muito as indicações da testa. Porque hoje em dia com o Botox você consegue um resultado tão bom quanto e você não tem que fazer tanta cirurgia. Então, também reduzindo suas cicatrizes, existe um lift hoje em dia que se chama Short Scar, que é um lifting que a gente tenta fazer uma cicatriz bem reduzida, principalmente na região atrás da orelha, sem entrar muito no cabelo, para a pessoa poder usar um rabo de cavalo. A coisa está em constante evolução. Muitas coisas, muitas novidades. A anestesia também mudou muito, porque antigamente todas as plásticas de rosto eram feitas com anestesia geral. E hoje em dia a maioria delas é feita com anestesia local e uma sedação
Esses produtos novos de sedação, como o Propofol, são produtos que deixam a pessoa realmente bem sedada e é uma anestesia rápida, você acorda muito bem. Quer dizer, já dá uma tranquilidade também, não precisa ser uma anestesia geral. Né? Quer dizer, muita coisa foi evoluindo nesse período. E fios para costurar, mudou alguma coisa? Olha, eu acho que os fios continuam a mesma coisa, tem agora uns grampos que a gente usa na região do couro cabeludo que são bons, tem colas também, mas eu ainda acho que o ponto simples, um ponto bem delicadinho, feito com um fio fino, ele é um resultado melhor. Porque você pode tirar um, deixar outro, você pode fazer uma coisa mais eletiva na retirada de pontos. Ô Paulinho, e com relação àquela gente às vezes ouvia falar, enfiou fio de ouro na face, isso aí o que era, Paulinho? São métodos paliativos, né? Porque se existe uma grande flacidez, um fio não vai segurar uma flacidez dessa. E depois esse fio colocado, o rosto vai caindo de uma maneira um pouco diferente, porque você pensa bem, se o fio está prendendo de um lado, aquele lado não cai tão rápido. Já se você faz uma plástica, é um descolamento uniforme, então a pessoa envelhece por igual. Então, acho que o fio deve ser usado para casos especiais. Agora, se a pessoa é diabética, hipertensa, não pode operar e quer fazer alguma coisa, pois faz isso. Isso é uma solução, É uma solução para uma pessoa que não pode se operar ou que tem algum problema de saúde ou é muito idosa. O cardiologista fala, não pode fazer uma cirurgia grande, tem que ser uma coisinha menor. Tudo tem suas indicações, né? Eu acho que não sou contra esses fios, tem vários, não uso também, mas tem vários colegas que têm muito bons resultados com esses fios russos. Eu vejo assim que são casos específicos para uma indicação assim específica. Você falou no Botox que tem protelado cirurgias que mexam na testa, né? Isso acontece também nos olhos, para quem aplica Botox nos olhos? Melhora quem aplica Botox nos olhos? Não, o Botox nos olhos é só um complemento, porque ele só melhora essas rugas aqui, o pé de galinha. Ele não melhora nada em relação à pálpebra. E quando tem esse excesso de pele na pálpebra, é uma cirurgia linda, né? Porque não fica marca nenhuma. Uma mulher jovem, bonita, começa a cair um pouquinho o olho, tira um pouco dessa pele aí, o olho abre, fica bonito, não fica marca nenhuma. Mesmo quem tem queloide no corpo humano inteirinho, no olho não tem queloide, é uma cirurgia. Não tem queloide? Não existe queloide no olho, é o único lugar do corpo humano que não tem queloide. Por que, Paulinho? Porque a derme é muito fina e a derme, que é uma das responsáveis pela formação o colágeno excessivo que tem na derme. E a derme do olho é muito fininha, então a cicatriz fica sempre bonita. Poxa, essa é uma excelente notícia para quem tem medo de algum tipo de queloide, né? Porque nesse lugar realmente é uma cirurgia. Eu acho que mudou muito essa parte toda. E sempre as pessoas hoje em dia, Márcia, querendo voltar rápido, né? Então, a drenagem linfática capilar, que me ajuda, que sempre faz umas drenagens pós-operatórias que ajudam muito no pós-operatório. Eu acho que tudo isso visa a pessoa voltar o mais rápido possível. Quer dizer, o pós-operatório é muito importante, né? Muito importante. Você vê que todo mundo hoje em dia, é difícil ver aquela típica mulher que fica em casa, que vem com o marido, a mulher vem sozinha, ela é uma executiva, ou se ela não é uma executiva, ela resolve a vida dela, e ela quer voltar rápido. Então, todo mundo tem essa preocupação de fazer uma coisa o mais natural possível, que não fique dolorida, quer dizer, eles querem impossível. Nossa, estão querendo, você está parecendo uma maravilha, não dói nada, é rápido. E que volte o mais cedo possível. Não é bem assim, mas dentro disso tudo a gente tenta fazer o que pode. Paulinho, qual é o tempo de recuperação? Se a pessoa quer aparecer bem, sem que ninguém note que está feita uma plástica, 3 semanas, 21 dias. 21 dias, a pessoa faz e depois aí já pode sai pintar bem. cabelo, pode usar maquiagem, pode fazer ginástica, pode fazer tudo. Agora, a maioria das pessoas vão trabalhar com 10 dias. Depende de você dizer se você ou não que fez a plástica. Se você não quiser que ninguém saiba, é melhor tirar 3 semanas. E alguma coisa de você fazer? Melhor fazer no inverno, melhor fazer no verão? Olha, eu acho que não muda não. Se é folclore, eu acho que isso aí você tem que operar quando está tranquila. O que eu noto que dá um pouco de estresse no pós-operatório é aquela mulher que opera o homem, tem que voltar ao trabalho, tem uma coisa para fazer, a filha que vai casar, não sei o quê. Essas coisas com muito prazo nunca dão certo na medicina, né? Porque a medicina não é uma ciência exata. Você não pode saber, 3 semanas você está boa. Não dá para você... Melhor dar um prazozinho Melhor dar maior. um prazozinho e você saber que tem um tempinho para ficar em casa, 2 semanas. Não é por nada que a pessoa não está doente, mas para se cuidar, ter uma boa recuperação. Quer dizer, então qual é a recomendação que você faz para quem está pensando em fazer plástica? Quer dizer, não deixa cair muito, faz antes de cair, é isso? Olha, eu acho que em relação ao rosto, eu acho que a recomendação que eu tenho a dizer, quando começar a te incomodar, procure uma opinião, porque de repente pode ser que você vá no médico e ele diga, olha, espere um pouquinho mais, ou está na hora, mas eu acho que não deve passar muito, porque ao contrário do que a pessoa pensa, uma pessoa mais jovem que cai um pouquinho tem um resultado mais natural e melhor do que uma pessoa que já
fica esperando, mas aí quando vai fazer, já precisa fazer uma cirurgia mais agressiva, maior. Quer dizer, na verdade, quanto mais cedo dentro dessa faixa que você falou dos 40 e 50, melhor. Melhor. Né? Não é aquela que quanto mais velha, melhor. Quanto mais cedo dentro da faixa. Quanto mais cedo dentro da faixa, a pele é mais bonita, tem mais elasticidade, ninguém vai notar, porque a pessoa já está bem, continua bem, vão achar que melhorou um pouco, fez um tratamento, e o resultado mais duradouro. Olha, a gente está chegando no final do programa e eu quero saber quem é o Paulo Miller. Eu me defino como um apaixonado pelo meu trabalho, porque é uma coisa que me motiva muito e ele toma muita parte do meu tempo. Eu trabalho muito, muitas horas, então se eu não gostasse do que eu faço, ia ser uma coisa muito difícil aguentar essas horas todas. Então eu acho que me definiria assim nesse aspecto. E no aspecto da vida em geral, eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, gosto muito de sair festa, jantar. Eu saio toda noite, eu vou jantar fora. Eu já tenho uma rotina muito dura. Então, eu estava falando para você, minha rotina é assim, acordo de manhã, vou trabalhar, vou para o centro cirúrgico, vou para o consultório, depois venho aqui para o Copa, faço minha ginástica, daqui já tomo banho, já vou jantar e aí volto. Então, eu faço uma rotina assim, procuro sair um pouco à noite, senão você fica muito preso num centro cirúrgico, numa sala de curativos e tudo isso. Então, à noite, se for sair daqui, for para minha casa, eu piro. Eu tenho que sair, ir num restaurante, comer uma coisinha. Meia-noite estou em casa, mas eu saio toda noite. Tem que dormir um pouquinho também, mas tem que distrair também, Tem que sair um pouquinho. Paulinho, muito obrigado pela sua entrevista. Adorei a nossa entrevista. Obrigado a você, Márcia. Bom, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde eu estarei entrevistando outra personalidade que faz notícia. Uma boa noite para todos vocês. Até terça que vem.